Livro do Gênesis, capítulo de número 23. Maio, geralmente, é o mês que se faz, ou se comemora, se celebra, o mês da família. E o relato que nós veremos hoje faz parte de um evento do qual toda família tem que passar, mas embora nós não gostemos de tratar a respeito do assunto, que é a morte. Mas na história das famílias, celebramos nascimentos, celebramos casamentos, avós celebram o nascimento de netos, pais celebram o nascimento de filhos, mas também faz parte do nosso ciclo natural a existência da morte na família. Porém, eu quero falar com os irmãos nesta noite a respeito de que a aliança de Deus com o seu povo supera as dores da morte. A aliança de Deus com o seu povo supera as dores da morte. Acompanhe a leitura de todo o capítulo 23 do livro de Gênesis. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa de nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata, de que lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Maquipela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et e de todos os que estavam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Oremos ao Senhor. Senhor, nós carecemos do Teu Santo Espírito, que ilumina os nossos olhos para a compreender as Sagradas Escrituras. Oramos, ó Pai, como o autor do hino, Belas Palavras de Vida, que diz que na leitura desta Bíblia aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Não permitas que aparelhos eletrônicos, as nossas preocupações cotidianas, sejam maiores que a nossa sede da Tua palavra, Senhor. Derrama graça a todos aqui presentes, sejam recém-convertidos, sejam visitantes, sejam aqueles que estão há muito tempo na caminhada cristã, pastores,
Todos nós necessitamos da Tua palavra. Alimenta-nos, ó Pai. E é em nome de Jesus, o pão da vida, sacrifício único, perfeito e eterno que nós oramos. Amém. Deus se relaciona com seu povo por intermédio de famílias. Desde Adão e Eva, o projeto de Deus para cumprir a história da redenção envolve famílias. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Dar-lhe-ei filhos, sede fecundos. E dali, quando Abel é assassinado, Deus levanta outro descendente, Sete. Depois vai preservar a família de Noé, os 8 da arca, exterminando todos os demais. Da família de Noé preservado. E aí nós entramos na história de Abraão. E assim será ao longo de toda a história da redenção. Na história da redenção, eu estava pensando em algumas comparações, né? Se você gosta de filmes. Na história da redenção, nós não temos muita história para Batman, Superman, homens solitários, heróicos, lindos e maravilhosos, mas que não se preocupam com famílias. Na história da redenção, talvez Deus esteja mais preocupado com gente igual a Família dos Incríveis. Eu gosto daquele filme pra caramba, né? Marido e mulher preocupado com suas agruras familiares, né? Adolescentes, a menina deles, eu lembro que ela tem lá os dilemas de adolescentes e tudo. Na história da redenção, Deus escolheu famílias, homens e mulheres, pessoas com seus de carne e osso, com sua... digamos, com a sua humanidade bem exposta para escrever a história do seu povo. E assim foi ao longo do tempo. Famílias imperfeitas, família em que o pai tem que se deitar embriagado com as filhas para gerar descendência, família como a de Davi, que teve um Salomão, mas também teve um Absalão, que fez praticamente uma guerra civil para tirar o trono do pai, mas Deus foi preservando. Até que de uma família nasce Jesus Cristo, em carne e osso, gerado no ventre de Maria, mas uma criança que crescia em graça e conhecimento e se relacionava com os seus pais. Quiséramos nós que as nossas famílias, filhos nunca tivessem que enterrar os seus pais, e mais ainda doloroso é pais terem que enterrar os seus filhos, ou avós verem netos falecidos, cunhados verem os parentes ou coisas do tipo. Mas nós sabemos que na vida do povo de Deus o nosso ciclo inclui uma morte física. E é diante desse quadro que nós estamos aqui. Mas eu quero que você olhe diante de um quadro maior. Esse fato que aparentemente é triste, num primeiro momento de fato é, mas ele está inserido, ele é uma pedra de um quebra-cabeça, de milhares de peças, pedra não, peça, né? Ele é a peça de um quebra-cabeça muito grande da história da redenção. Como Estênio Márcios diz na sua música, não é a música que ele canta, mas a autoria não é dele, Tapeceiro, né? Minha vida é obra de tapeçaria, composta de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio de cores nubladas e tristes. E aqui talvez nós estamos nessa nuance um pouquinho triste da história de Abraão, o pai da fé. Eu quero que você olhe para o texto, então. Nós temos 2 cenas nesse texto aqui, uma descrita nos 3 primeiros versículos e outra descrita nos versículos 4 até o versículo 20. Embora pareça desequilibrado, o autor ele se preocupa mais com a negociação da sepultura de Sara do que com a morte de Sara em si, mas não deixa de citar. Então, os 3 primeiros versículos trazem a nossa primeira cena, que é a morte de Sara. O pai da fé está lidando com o falecimento da sua querida. Estamos falando do falecimento de uma mulher que foi chamada, aos 65 anos começou a sua caminhada, o seu nome, Sarai, quer dizer princesa, muito provavelmente fazendo alusão à nobreza da sua origem. Abraão não foi bobo, né, para se casar, né? Se casou, e essa mulher abriu mão da sua nobreza para iniciar uma jornada que, segundo os estudiosos, durou 62 anos ao lado do seu marido. Essa mulher, que é considerada mãe de muitas nações, ela abriu mão da sua vida de princesa
para ser nômade com Abraão. Foi parar no harém de Faraó, por causa de uma mentira de Abrão, falando que ela era irmã, com medo. Quase que foi, digamos, estuprada diante da mentira do seu marido. Era estéril até os 90 anos. Essa mulher que está sendo sepultada teve suas falhas também. Riu quando Deus prometeu, disse que ela teria um filho. Teve uma crise de ciúmes e inveja de Agar, mandou Abraão dispensar uma mulher com filho no deserto. Uma crueldade bem grande. Mas como serva de Deus também, ela é um exemplo de fé, mesmo diante dos seus erros. Isaías vai dizer para um Israel que estava muito distante de Deus, a um povo rebelde, olha que bonito: olhai para vosso pai, Abraão, e para Sara, que vos deu a luz. Ela é a única mulher na Bíblia em que é registrado o tempo da sua vida. É interessante isso, 127 anos. Todas as outras mulheres, inclusive Maria, você não sabe quantos anos exatamente ela viveu, mas em Sara você tem essa preocupação com o registro da vida dela numa sociedade extremamente patriarcal. É muito interessante. Paulo aos Gálatas se refere a ela como mãe dos filhos da promessa. Em Hebreus ela consta como um dos personagens da galeria da fé, em Hebreus 11. Pedro cita Sara como um exemplo de mulher a ser seguido pelas outras recém-casadas, como ele diz que, como fazia Sara que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós, olha que bonito o termo aqui, vós mulheres, né, vos tornastes filhas, praticando bem e não tremendo ou não temendo perturbação alguma. Essa é a mulher que está falecendo aqui, depois de uma peregrinação de aproximadamente 62 longos anos ao lado do seu esposo. E dentro desse quadro maior, eu quero que você olhe a morte de Sara, novamente, eu enfatizo isso, como o cuidado de Deus numa história maior. Deus está escrevendo a história da redenção. Deus está escrevendo a nossa história para que o evangelho chegasse até nós. E se num primeiro momento você fica triste de ver o capítulo 23, mas lembre-se que antes disso Deus prometeu uma descendência maravilhosa a Abraão. Lembre-se que Isaac nasceu, o capítulo 21. Lembre-se que Deus provou a Abraão, e Abraão é considerado o pai da fé, registrado no capítulo 22. Lembre-se, talvez passe despercebido por você, corra os olhos um pouquinho acima aí, ó. No final do capítulo 22, é muito bonito isso daqui. Quando ele faz essa genealogia de Naor aqui, passadas essas coisas, foi dado notícia a Abraão nesses termos, aí você tem Milca também deu a luz aos filhos de Naor, teu irmão, Uz, e por aí vai. Aí você, versículo 23, Betuel gerou a Rebeca, que vai ser a futura esposa de Isaac, filho de Abraão. Deus está cuidando do seu povo, com nascimentos, com mortes, mas a nossa história está sendo desenhada. E quando essa mulher morre, então, com todo esse histórico por trás dela, com essa história tão bonita de caminhada junto ao seu marido, resta ao seu esposo lamentar e chorar. Final do versículo 2. O lamento e o choro aqui, conforme os costumes orientais, incluía rasgar as vestes, desgrenhar os cabelos, cortar a barba, jogar terra na cabeça, algo muito semelhante ao lamento de Jó, quando você vê nos registros lá nos primeiros capítulos do livro de Jó. E o autor gasta simplesmente esses 2 versículos registrando a morte de Sara e o lamento de Abraão. Talvez esse lamento de Abraão tenha durado semanas, ou mais do que isso até. Mas no versículo 13, então, nós partimos para uma segunda cena, que agora é essa negociação de Abraão pela sepultura de Sara. Quero que você vá acompanhando o texto, nós não vamos relê-lo todo, mas note algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, a situação de Abraão descrita no versículo 4. Sou estrangeiro e morador entre vós. Os estudos apontam que a casa de Abraão, a essa altura do campeonato, ou a comitiva de Abraão, era um homem rico, entre filhos, servos,
ele devia ter em torno de 500 a 600 pessoas. Quando Deus chama Abraão, é alguém que tinha uma vida extremamente confortável, mas ele está peregrinando, de dono de terra, talvez no capítulo 12, agora no capítulo 23, obedecendo a Deus, ele é um estrangeiro e morador entre as pessoas. Mas lembre-se que havia uma promessa a Abraão, grave isso. Lembre-se que lá em Gênesis capítulo 17, versículo 8, Deus tinha dito a ele: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, que é a terra onde está sendo comprado ou negociado essa sepultura, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Esse peregrino, esse estrangeiro, está entre estranhos, mas em obediência. E mesmo sem saber como, ele está pisando na terra que o Senhor Deus tinha prometido a ele. E aí começa-se então essa negociação pela sepultura de Sara. Eu não sei se você notou ao longo da narrativa quantas vezes é relatado tua morta, minha morta, a morta. O quanto que o autor quer enfatizar, Moisés aqui, que é o autor do livro do Gênesis, essa questão da preocupação com o corpo de Sara e a sepultura dela. No versículo 6, então, no versículos 4 e 5, ele pede, ele faz essa requisição para de um lugar a posse da sepultura para colocar, então, o corpo de Sara. E a resposta dos hititas, no versículo 6, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morte, nenhum de nós vedará a tua sepultura para sepultares a tua morta. Veja bem o quanto que eles têm apreço por Abraão. Tu és príncipe de Deus entre nós. Então eles sabem que Abraão é alguém nobre, sabem que Abraão é alguém servo do Deus Altíssimo. A espiritualidade ou o testemunho de Abraão antecedeu ou acompanhou todo o tempo em que ele esteve com esse povo. Mas há um detalhe aqui. A oferta dos hititas era uma concessão da sepultura. É por isso que Abraão, ao longo do texto, vai insistir muito em pagar. A oferta dos hititas é no sentido de que, olha, você pode deixá-la aí, mas quando os ossos, ou quando o corpo se desfizer, nós vamos seguir aí, isso aqui vai virar plantação, ou vai ser a sepultura de outra pessoa, e por aí vai. Então Abraão não se satisfaz como empréstimo. E aí, então, no versículo 7 a 9, ele já tinha um lugar em mente, quando ele dá a descrição daquilo que ele queria. E se inclinou diante do povo. A cena aqui é a seguinte, meus irmãos, no Oriente Médio, as grandes decisões, os julgamentos, as negociações, elas eram feitas no Oriente Antigo, na porta da cidade, porque é onde passavam testemunhas. Então, talvez aqui você pense numa cidade murada, com suas cercas, um grande portão, estilo daqueles de castelos medievais ou algo parecido, e talvez duas fileiras, o time de Abraão de um lado e o time dos hititas do outro, e essa negociação se procedendo aqui. E ele já tinha um lugar em mente, ele pede a Efron uma pequena parte do terreno. É interessante essa localização aqui, quando ele fala aqui, para que me dê a caverna que está no extremo do seu campo. Me dá uma pontinha dos seus limites lá. Eu não vou atrapalhar a sua plantação, eu não vou atrapalhar o seu gado ou qualquer outra coisa que você poderia fazer. Eu quero só um lugar de fácil acesso e que não te atrapalhe. Aí nos versículos 10 e 11, então, Efron recebe ou responde no meio dessa negociação e faz saber o seu argumento, no versículo 11. De modo algum, meu senhor, dou-te o campo. Veja bem que agora o negócio já se estendeu. E também a caverna. Então, veja bem, a solicitação de Abraão, uma caverna para sepultar Sara no limite das posses de Efron. A oferta de Efron, o campo e a caverna, a coisa se estendeu aí. Muito bonzinho, Efron, ao que parece. Mas não se engane, esses são métodos de negociação do tempo. Efron está fazendo o seguinte: não, que isso, rapaz? Por que levar só uma caverna? Leve uma caverna e um campo também. Vamos estender esse negócio. Vamos levar 2 pelo preço de 1.
e ele já automaticamente ele está aguardando uma contraproposta da parte de Abraão. Aí Abraão continua fazendo, digamos, de forma muito polida, muito educada diante deles. Veja os versículos 12 e 13, né? Ele se inclinou diante do povo e disse: se concorda, ouve-me, né? Se concordas, ouve, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Acho que nem Efrom imaginava que Abraão estava tão decidido a fazer isso. Efrom, como bom negociante, no versículo 15, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata? Que é isso entre mim e ti? Muito esperto, Efrom. Talvez você leia no primeiro momento e pense assim, não, Efrom está negociando assim, o que é um terreno e uma sepultura de 1,99 para você que é meu amigo? Na realidade, Efrom está inflacionando quase em 10 vezes as lógicas ou os preços contemporâneos. Só para efeito de comparação, Davi pagou 8 vezes menos para construir o templo, 50 ciclos, 50 ciclos de prata no terreno para construir o templo. E Efrom está me pedindo 400 ciclos por uma sepultura e um campo. Então, assim, se você quer aprender técnicas de negociação, vai ver com esse povo aqui. A lógica dele é essa. Não, uma mixaria de 400 ciclos aí, rapaz, coisa pouca para você. Né? Mas, na realidade, é um valor exorbitante. É um valor exorbitante que Efrom coloca diante de Abraão. E o que leva Abraão, então, a aceitar essa oferta tão generosa e diz que vai pagar? Ele não fez nem contraproposta. Olha o versículo 16. Pesou-lhe a prata, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. E ali, então, ele ficou de posse do campo, da sepultura e dos arredores, né, que estão ali, na presença de todos os povos. Mas lembre-se, Abraão insiste em pagar por esse terreno, porque aí você não tem mais uma modalidade de concessão. Abraão já está preocupado com aquilo que viria posteriormente, ou a utilidade posterior dessa sepultura e deste campo. Abraão, num primeiro momento, parece que está sendo explorado por Efrom, e Efrom parece que está aproveitando de um aparente desespero de Abraão. Ele faz isso diante de todos, a lógica que esse pagamento diante de todos é como se fosse uma escritura pública. Imagine um cartório de registro de imóveis informal diante de todas as pessoas. E aí, então, ele concretiza a aquisição dessa sepultura e de um campo ao redor. E a morta, que tanto é citada, né, ali no texto, Sara, a mãe de Israel, ela pode descansar em paz. É isso, historicamente falando, que esse texto nos diz. Pastor, o que nós temos para aprender com o relato de uma falecida e uma negociação maluca de um campo? Quero trazer algumas coisas à tona para você. E a primeira dela, meus irmãos, baseado na primeira cena, ou nos 2 primeiros versículos aí, é a legitimidade e a necessidade que nós temos de chorar aqueles que nós perdemos ao longo da caminhada. E eu quero chamar isso em 2 momentos. Primeiro, para você que sofre, como eu já sofri perda de entes queridos ao longo da caminhada, e com certeza todos nós teremos que passar por isso ao longo da nossa vida. Às vezes nós queremos criar uma casca emocional, nós queremos criar uma blindagem segurando o choro, ou querendo menosprezar o nosso sofrimento, ou passar a imagem de que está tudo bem. Às vezes nós tratamos como virtudes a dureza das pessoas diante de um velório e diante de uma perda, mas quando nós olhamos biblicamente, o choro e o lamento fazem parte da história do povo de Deus, é legítimo, não é frescura. Abraão está perdendo a sua esposa, a companheira de caminhada durante décadas, aquela que junto com ele renunciou a tantas coisas, aquela que caminhou por fé como ele também.
Isso faz parte da história do povo de Deus, o choro. Quantos que choraram? Pegue Davi quando a criança fica doente, e o tanto que ele clama ao Senhor e chora. A Bíblia registra a história de Mispa, que perdeu os filhos de uma forma muito traumática, e durante meses lamentou os seus filhos e protegeu os corpos deles dos corvos no campo. Tanta gente chorou e lamentou, como o próprio Jesus. Mais do que o versículo cartola que nós tiramos, né? O as na manga, Jesus chorou, quando a gente não lembra de nenhum. Mais do que isso, quando a Bíblia registra o choro de Cristo na morte de Lázaro, é de alguém que se identifica conosco, que nós temos que nos identificar com ele, que chora a perda de um amigo, chora junto com os que choram e lamenta esta perda. Uma segunda lição que nós temos, meus irmãos, dada essa insistência de Abraão em não abrir mão do corpo de Sara e tratá-la de forma correta, para nós cristãos, o corpo é muito valioso. Às vezes nós querendo consolar uma pessoa no velório, né? A gente cria uma ambiguidade assim, não se preocupa não, ela está com Deus. Não, a alma está com Deus. Isso é uma doutrina valiosa para nós. No momento da morte, o espírito se une a Deus, haja vista, por exemplo, o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a parábola de rico e de Lázaro, quando Lázaro vai para o seio de Abraão, mas o corpo permanece. E o corpo tem uma importância para nós. Tanto que uma das frases que nós temos no credo, que reafirma, uma das primeiras afirmações da fé cristã, que é: eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então isso é importante para nós. Não é nada de errado esse zelo quando nós temos entes queridos falecendo ou pessoas queridas. Essa preocupação com o corpo. Não foi à toa que José teve toda a preocupação de comprar o sepulcro de Cristo e cobrir todos os custos para embalsamar o corpo do nosso Senhor. Mas o nosso lamento ele é diferente. Abraão lamenta por Sara, é verdade, mas ele tinha a esperança da ressurreição e do cumprimento da promessa de Deus. Nós devemos aproveitar o nosso momento de tristeza, pode ser um momento também de atitude de fé, para nós mostrarmos para aqueles que nós nos entristecemos, mas a nossa tristeza não é desesperadora. O apóstolo Paulo fala para os crentes de Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, olha só que lindo, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cada velório nosso, embora tristes no momento, mas é um momento em que os nossos olhos brilham em certo sentido, lembrando que existe uma ressurreição do corpo para aqueles que morrem em Cristo Jesus, e que não há desespero para nós. Tristeza sim, desespero jamais. Cada velório é um momento em que nós lembramos das lindas e maravilhosas bênçãos do Evangelho derramadas sobre as nossas vidas, em que filhos tristes por perderem seus pais, mas felizes ou consolados por terem perdido servos e servas de Deus. Mesmo pais que perdem seus filhos, os filhos da aliança, a esperança de reencontrar seus filhos na glória e reconhecer seus filhos. Isso é a doutrina bíblica da ressurreição. Nós vamos reconhecer aqueles que viveram com nós na vida presente. Isso é lindo, enxuga dos nossos olhos toda lágrima e nos dá esperança para continuarmos a caminhar. Na negociação de Abraão com os hititas, os heteus, nós temos algumas coisas a aprender também. Primeiro, nós devemos aprender que boas ofertas iniciais aos olhos dos homens não são ofertas aprovadas por Deus. A tentação de ganhar uma sepultura é tentador, né? Despesa com velório hoje em dia não está barato, não. Vai pegar um orçamento de última hora aí. E para Abraão também era algo pesado, embora ele tivesse posses. Mas Abraão abriu mão de uma economia humana porque ele tinha a esperança futura do cumprimento da promessa de Deus. Por que eu estou dizendo isso?
Macpela significa literalmente duas cavernas ou caverna dupla. E quando você vai olhando ao longo da história da redenção, não apenas Sara foi sepultada ali, Isaac foi sepultado ali, Rebeca foi sepultado ali, Abraão foi sepultado ali, Lia foi sepultada ali, José faz questão de que os ossos dele sejam retirados do Egito e retornem para essa sepultura, para esse campo. Meus irmãos, essa é a prova de que os crentes vivem por fé no cumprimento da promessa de Deus. Abraão fala, eu posso não ver, mas eu sei que a minha descendência, conforme Deus me prometeu, vai morar nessa terra de Canaã. Eu sei que não vai ser nesse pequeno campo, eu sei que Deus vai vencer todos os nossos inimigos, e esse pequeno campo é apenas uma semente de um plano muito maior para Deus na minha existência e na nossa caminhada. Abraão nos ensina que a nossa fé, pequenos atos hoje, podem ser transportados para gerações posteriores. Talvez você nem saiba disso. Ou talvez muitos de vocês que estão aqui nos bancos, receberam a herança evangélica de pais e mães que oraram por vocês, de avós que oraram por vocês, de bisavós que oraram por vocês. Toda vez que você demonstra fidelidade a Deus, luta pela sua família, crê nas promessas de Deus, não apenas você é abençoado, mas você está lançando sementes de bênção a gerações posteriores. Quando nós temos essas ações de fé nas promessas de Deus, mesmo naquilo que nós não vemos imediatamente, nós damos um testemunho àqueles que estão ao nosso redor. Na Galeria dos Heróis da Fé, na Carta aos Hebreus, capítulo 11, olha que bonito, citando Abraão, Isaac, Jacó e Sara. Olha só que lindo. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Preste atenção nisso. Abraão não viu a terra de Canaã sendo conquistada e habitada pelo povo de Deus. Vendo-as, porém, de longe e saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo, olha só, os que falam desse modo manifestam àqueles que estão ao seu redor estar procurando uma pátria celestial. Quando nós vivemos por fé, quando nós cremos nas promessas de Deus, nós estamos manifestando àqueles ao nosso redor, assim como Abraão manifestou aos hititas que eu sou peregrino nessa terra, que eu pertenço a uma pátria superior. Como o autor do hino diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde vou. Os nossos valores são diferentes do mundo. É claro que nós negociamos, vivemos, temos posses, estamos preocupados, mas o maior valor, o maior tesouro que nós temos não está nessa terra, está nas promessas de Deus de uma cidade celestial. E Abraão investiu nisso. A atitude de Abraão em comprar essa sepultura lembra da nossa situação presente. Abraão diz que era um estrangeiro e peregrino entre eles. Olha só, o apóstolo Pedro diz também, irmãos, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Nós não somos diferentes de Abraão. Às vezes você está muito orgulhoso das escrituras que você tem, dos seus investimentos, das suas posses e coisas do tipo. Às vezes você valoriza demais essas coisas, mas não se esqueça quem você é, se você é servo ou serva de Deus. Isso é passageiro, efêmero. Você pertence a uma pátria muito superior e muito melhor que a pátria atual. Os nossos métodos para herdarmos a terra são diferentes dos métodos do povo ou daqueles que não servem a Deus. Nós aguardamos não a terra aqui, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Terra essa, ou cidade essa, construída por Cristo, a Jerusalém celestial, muito maior do que qualquer cidade terrena e muito melhor do que qualquer cidade terrena. Entristecido, sim,
porque como seres humanos a saudade fica, o coração palpita, as saudades vêm à tona. Mas eu quero encerrar lembrando ou trazendo aos irmãos e irmãs as palavras que Cristo trouxe para nós quando ele havia de ir para a cruz e ser crucificado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, olha que bonito isso aqui, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. É isso que nos conforta, é isso que nos faz seguir caminhando como peregrinos nessa terra, com todas as nuances da nossa existência, alegrias, tristeza, vida, morte, dinheiro, falta de dinheiro, saúde, doença, mas sempre lembrando que os nossos investimentos são celestiais, não são investimentos meramente terrenos, e que a morte faz parte da construção da história da redenção nas nossas vidas. Mas lembre-se, ela é apenas uma peça, às vezes uma peça negra, escura, desagradável, mas de um quadro muito maior, belo e maravilhoso, que Deus tem preparado para nós, por meio de Cristo Jesus. Amém e amém.